Evangelho de São João, capítulo 11, versículos 17 a 27. Quando Jesus chegou a Betânia, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Nesse dia, o Evangelho de hoje para nós é uma luz que nos ilumina diante da realidade da morte, porque nós cristãos cremos na ressurreição da carne, na ressurreição dos mortos. Olhando para o Evangelho de hoje, vemos algumas características interessantes. Marta e Maria, irmãs de Lázaro, que já tinha falecido há 4 dias, está lá sofrida, chorosa, com muitas pessoas chegando para consolar. Quando ela percebe e fica sabendo que Jesus chegou, ela vai correndo ao encontro de Jesus, lança-se aos seus pés, e a primeira coisa que ela diz para ele, qual foi? Uma acusação. Por incrível que pareça, ela acusa Jesus de ser o culpado da morte do seu irmão. Essa é a primeira reação diante da separação e da dor. É compreensível essa atitude de Marta. Ela diz para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. É aquela necessidade que muitas vezes nós temos, diante da incompreensão da morte, de encontrar culpados, de encontrar motivos, de encontrar um porquê. Infelizmente, nem sempre nós temos explicação. Agora, o bonito de Marta é que ela não para nessa acusação. Ela começa dizendo para Jesus: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. É uma acusação. Mas logo em seguida, ela professa a fé em Jesus. Ela diz exatamente assim: mas mesmo assim, eu sei que o que pedirdes a Deus, ele te concederá. E a resposta de Jesus enche o coração de Marta: irá ressuscitar. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Essa, meus irmãos, é a nossa esperança. Essa é a nossa certeza. Nós ressuscitaremos no Senhor Jesus. Mas aqui eu trago um aspecto importante para você, que é a sequência da frase de Jesus. Jesus diz assim: e todo aquele que vive e crê em mim, mesmo que morra, viverá. Não morrerá jamais. Não morrerá, não terá a segunda morte. Viverá em mim. Daí eu me pergunto, será que nós temos vivido em Jesus? Paulo nos fala, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos 26 e seguintes, que em Jesus nós nos movemos, existimos e somos. Nele nós vivemos. Para ressuscitar com Jesus, ele que é a primícia da ressurreição, ele que ressuscitou por primeiro, nós também devemos viver nele, nos mover, existir nele. A nossa vida tem que ser uma vida vivida em Cristo, em Jesus, para que nós também, depois da nossa morte, gozemos da ressurreição. Se nós morremos com Cristo, ressuscitaremos com ele. Pensemos um pouquinho, como eu tenho vivido a minha vida? Qual sentido eu tenho dado para a minha vida? Que pode ser breve, pode ser longa, independente disso, mas ela tem que ser vivida com significado. E a vida vivida com sentido é a vida vivida no Senhor. A leitura que nós ouvimos, nós somos cidadãos do infinito, somos peregrinos nessa caminhada na terra. E às vezes nos esquecemos disso. A vida é longa, a pessoa pode viver até mais de 100 anos, mas no fim de tudo a gente sempre acha curta. A gente perde tanto tempo precioso da vida com coisas banais. Às vezes sofremos sem necessidade. As horas, os minutos, os dias passam e nós nem aproveitamos esse dom maravilhoso que é viver, preocupado com coisas que não mereceriam
a nossa atenção. Temos que mudar isso tudo. Temos que aproveitar, saborear a vida. Cada minuto, cada hora, cada dia que Deus nos dá para estarmos aqui vivendo e convivendo. Um dia partiremos, como tantos que já viveram no meio de nós e partiram também. Porque nosso lar não é aqui, é ao lado do Senhor. Eu vou na frente, ele disse um dia, e isso é muito bonito. Essas palavras de Jesus nós não podemos esquecer. Eu vou na frente, eu vou preparar um lugar para você, para vós, e isso é você também. Para que onde eu estiver, você esteja também. Isso é maravilhoso. Jesus, Filho de Deus, quer que nós estejamos ao lado dele. Que não sejamos pessoas perdidas, distantes, mas sim sempre próximas dele, para sempre. Não poderemos jamais esquecer. Nossa religião cristã é uma religião de grande esperança. Nós que seguimos Jesus Cristo, seguimos alguém que abriu as portas da vida eterna para todos nós. A ressurreição. Nascemos um dia, vamos fazer a nossa experiência de vida, nossa caminhada, que, em última análise, é descobrir e aprender a amar. E quando estivermos prontos, nesse motivo, assim ou de outra maneira, ele nos chama e a gente vai. Somos, sim, uma religião de grande conforto e esperança. Tanto que Isaías já profetizava, já nos dizia: os que esperam no Senhor caminham e não se fadigam, correm e não se cansam, abrem suas asas e voam. Os que esperam no Senhor voarão mais alto que as cegonhas da Palestina. E o poeta fala-nos coisas bonitas. Ele diz: o que é morrer? Morrer é abandonar-se ao vento, ao infinito. O que é morte? Quem somos nós diante dela? Somos como pena de ave ferida, que vai e vai pelos ares impelida, que o vento levou. Mas, quando alguém parte, nós choramos, nós sofremos. Ainda que nós temos essa certeza, porque Jesus Cristo nos disse que morrer não significa adeus. Não é nada de definitivo, é apenas até logo, até depois. Depois a gente se vê de novo. Sabemos isso, mas nós choramos. Choramos porque nós temos dentro do nosso coração algo grandioso que se chama amor. E o amor faz a gente sentir saudade. Saudade é coisa boa, nos faz sofrer, mas nos mostra que dentro de nós temos um coração que pulsa ternura, carinho, amor, que aprendeu de Jesus Cristo muita coisa boa. Saudade é isso, é sentir aquele vazio que alguém que partiu, sentir falta de alguém que a gente amou, ou que nos amou muito. Porém, sabemos disso. Um dia abraçaremos todas as pessoas que rezaram por nós. Chegará um momento em que seremos também abraçados por todas as pessoas por quem nós um dia também rezamos. Espera, Israel, pelo Senhor, diz o salmista. Espera e tem coragem. Essa é a mensagem que Deus nos dirige no dia de hoje. Uma mensagem de conforto e de esperança. E a certeza de que todos aqueles por quem nós rezamos neste dia receberão toda a nossa oração em seu benefício. E sabemos também que se eles ainda não estão lá, nesse lugarzinho preparado para eles por Jesus Cristo, talvez essa nossa Eucaristia, esse gesto de amor em colocar essa oração por eles, nesse dia, talvez os faça chegar lá onde eles devem estar. Hoje é um momento para a gente falar um pouco sobre a morte, um assunto que normalmente durante o ano todo nós não tratamos, não nos ligamos a esse fato, mas gostaria de colocar algumas ideias a respeito da morte.
Na morte revelam-se nossas cicatrizes. Todos nós temos uma ou mais cicatrizes na vida. Cicatrizes tanto na alma como no corpo. As cicatrizes do corpo são visíveis, perceptíveis, são lembranças do nosso passado, certamente quando éramos criança, e nós fomos marcados por estas cicatrizes, e elas todas trazem uma história. E existem também as cicatrizes da alma, que já são mais profundas, difíceis, imperceptíveis, nós não as vemos, mas nós às vezes as alimentamos e não encontramos o remédio para curar as nossas cicatrizes da alma. Às vezes a cicatriz do corpo, nós corremos a cirurgia plástica e nós vamos nos ajeitando. As cicatrizes, irmãos, levam a gente às feridas acendidas na nossa vida. E certamente cada um de nós temos feridas profundas, feridas que nunca se curam, feridas sempre abertas. São as cicatrizes da nossa alma e do nosso corpo. As feridas que nós temos, elas foram acumuladas durante a vida. E todas as nossas feridas são perdas. E a gente na vida não aprende a perder. Nós sempre queremos ganhar. Mas a vida é feita de perdas. Só quem aprende a perder consegue viver. E as cicatrizes, quanto às feridas, só serão curadas quando eu entender as minhas perdas. Por isso que nós não gostamos de falar da morte, que a morte é a nossa fatalidade existencial. Não há como fugir, mas devido às feridas que nós temos, porque são as nossas perdas, e a vida é feita só de perda, perda, mais perda. E se você não tem uma capacidade de reciclar as suas perdas, as suas feridas sempre ficarão virgens, elas sempre estarão machucadas. Que tem tanta gente machucada na vida. Nessas perdas nós perdemos talvez a paciência. Perder a paciência é perder o seu autodomínio, o seu controle. Quando você perde o seu equilíbrio, você perde a paciência. Alguns perdem a fé, deixam de caminhar na fé. Às vezes nós no transcurso da vida perdemos a nossa viagem, perdemos os nossos horários. E tudo isso vai machucando-nos, porque nós não fomos fiéis nisso. Perdemos o nosso concurso, tanta gente machucada. Porque faz concurso e não consegue passar. Perdemos o vestibular. Quantos jovens feridos, que têm uma alma machucada, que não consegue passar no vestibular, não consegue passar no concurso. Parece que a vida é somente de perdas. E se você não souber aprender a reciclar essas perdas, você vive o inferno na vida. Perdemos amigos, aqueles amigos que a gente tinha, que a gente queria tanto. De repente eles não estão mais conosco. A ferida se abre. Perdemos o nosso corpo que se desgasta. Com os anos, nós vamos envelhecendo. E o nosso corpo que era tão assim ajeitado, vai ficando flácido, as rugas aparecem, as pregas aparecem, e o desafio da vida começa a surgir. E se você não tem uma postura de aprender que a sua vida é feita de perdas, você entra em colapso, porque tem tanta gente desorientada na vida. E para você equilibrar essas questões, aí você faz tudo para que seu corpo não se desgaste. Você vai na academia, não falemos mal das mulheres. As mulheres querem ajeitar os seios, os peitos, e o peito vai cair, minha irmã. E como vai cair? A cada ano que passa, nem a academia os levanta. E o traseiro também, a bunda cai. E você fica doido.
fica desorientada, você perde o ritmo da vida, e isto, as suas feridas existenciais vão se abrindo. Você vai pensando, puxa vida, meu marido olha para mim e vê tudo caído, ele vai olhar para os outros peitos levantados. E quem não aprender a reciclar isto, irá sofrer o resto da sua existência. Tem tanta gente infeliz nesse mundo. Feliz por causa da vaidade, que não entende. Nós perdemos o voto. Você queria votar no fulano, o fulano perdeu. Queria votar na fulana, a fulana perdeu. Nós perdemos a inocência, perdemos a alegria da vida. Tem gente que não consegue sorrir mais. Você sabe que tem gente que só quer ficar carrancuda, porque a sua única alegria é ficar triste. Para que nós ficamos tristes? Para que os outros nos olhem, para que os outros se compadeçam de nós e se aproxime de nós e nos toque dizendo o que está acontecendo com você. Porque a nossa vida ficou tão machucada, tão desorientada, que ninguém mais nos toca. Aqueles maridos que não se aproximam mais da esposa, aquelas esposas que repudiam o marido, não quer mais nada. Você vai deitar na cama, ele deita na cabeceira, o outro deita do outro lado, atravessado. Que perdeu a alegria, perdeu o convívio da solidariedade. A gente não consegue mais entender as nossas cicatrizes que vão se avolumando e crescendo e criando aquela casca grossa. E você não consegue mais reciclar isto, irmãos. Perdemos os bens materiais. Sabe o que é ficar pobre, empobrecer-se? Perdemos o amor que a gente tanto tinha. Pensou que loucura você perder o seu amor. Perdemos o casamento, aquele casamento tão feliz. E depois ele foi murchando. E as cicatrizes começaram a aparecer no seu matrimônio, e você não encontrou remédio para curar as feridas do matrimônio, e você achou que a única solução agora era o separar-se, que a separação seria a última oportunidade. Quantas pessoas feridas, machucadas, por causa de um casamento mal feito. Aí vem a morte. A morte é o limite último da existência. E estas perdas nos dão uma sensação de vazio. Criam em nós uma lacuna, uma sensação de fracasso. E a morte é a pior delas. Por isso que nós nem queremos falar de morte, de morrer. Visitar cemitério, nem pensar. Porque aquilo só me entristece. Como alguém disse que não vai ao cemitério, que quando ele sai, as almas saem todas atrás dele, talvez querendo buscá-lo, né? É você, não é você. Isso é um mundo espírita. Você sabe que nós vamos enganando a morte. Por exemplo, nós quando vamos num velório, nós não falamos alto, nós cochichamos, falamos baixinho, talvez para não acordar o defunto. E se o defunto acordasse e olhasse a sua existência, iria revelar todas as suas cicatrizes. Porque isso está projetado no meu subconsciente, lá embaixo, lá no fundo da minha existência. Estou a cicatriz ali, eu estou vendo aquilo que eu serei um dia. Isso me causa pavor. Por isso que eu vou no espelho constantemente. Para que no espelho eu me pergunto como é que eu estou, como que estou me comportando. Porque eu estou vivendo esse vazio, irmão. Esse vazio me leva a pegar a vida. E eu me apego tanto à vida que eu não quero largar a vida que eu tenho. Nem se for errado. Que é o vazio que me dá a única sensação. E aí faz a gente viver como mendigo, como um pobre sem ação, sem vício. Quando nós nos apegamos à vida, nós perdemos a vitalidade, o vício. É isso que nós chamamos de estar descontente consigo mesmo. Aí nós precisamos de terapia, nós precisamos do psicólogo, do médico psiquiatra, que estamos doentes. Nós precisamos reforçar, porque nós perdemos o bonde da história, o bonde da vida. Muitas pessoas sobrevivem como um furacão da existência.
aproveitando de tudo que o mundo tem, nada de religião, nada de fé. Tudo que aparece de vaidade, você já vai, especialmente a nossa juventude. A vaidade leva a gente às academias, tirando uma ou outra exceção por saúde. O resto é tudo vaidade. Por isso que em toda academia deveria ter uma caveira bem grande ali. Também se tivesse uma caveira, ninguém mais entraria na academia. Aí a gente apela aos anabolizantes, né, para ficar bem forte. Aí você apela aos chás, não se come mais, irmãos. Só come coisinhas pouquinhas, porque você não pode mais engordar. E você não pode engordar por quê? Porque você não quer mais viver. Você fica com uma vida projetada nos outros, no seu subconsciente, há uma tristeza mordaz que você não consegue reciclar na sua vida. E isto se chama cicatriz. As suas feridas, elas vão ficando cada dia mais machucadas. E quando a minha ferida machuca, ela dói. Por isso que nós queremos ouvir coisas bonitas, como que um remédio para acalmar as minhas dores da existência e da vida. E aí a maioria vive uma vida pobre e feliz, porque a vida dela já é pobre em tudo. É pobre, inclusive, em nutrientes existenciais. Porque assim é um mundo que nos ensina a fugir da morte. A morte não faz parte da nossa vida, não faz parte das nossas conversas, não faz parte do nosso dia a dia. Nós excluímos a morte e fazemos de uma morte ocultada para todos. Por isso que as pessoas, especialmente até infelizmente católicas, cristãs, não levam a criança no velório, porque vai chocar, vai mesmo chocar. E vai chocar mais ainda mais tarde, quando as cicatrizes começarem a aparecer. E é por isso que nós escondemos a morte. Qual o problema de levar uma criança no velório? É hora de fazer a catequese da existência. É hora de mostrar à criança que aquele não foi papaizinho do céu que levou para o céu, não. E nós inventamos um monte de coisas erradas. Quando morre alguém, fala, tá junto com o papai do céu. Tudo mentira. Isso não é evangélico, não é bíblico e nem é existencial. Isso é ocultação da morte. Quando morre uma criancinha, ela virou anjo. Não virou anjo coisa nenhuma. Anjo não tem carne. Anjo não é ser vivo, ser humano, porque nós ocultamos a morte. Infelizmente a morte vive ocultada, mas um dia ou outro a morte vai aparecer. E a nossa vida é como uma luz que se acende um dia, e ela se acende no dia do meu nascimento, mas um dia essa luz vai se apagar. E apagando essa luz, nada mais será ou terá para que ser revelado. Se for cristão ainda, há esperança da ressurreição. E se não for cristão, nada vai restar. Então fica aí, queridos irmãos, o pensamento da morte. A morte são as perdas que nós temos e nós realizamos todos os dias da nossa vida. Porque todo dia nós morremos um pouquinho, até chegar àquele dia limite que é o fim. E esse fim se chama finado. Hoje é um dia diferente. É um dia em que os cristãos, eles param para pensar em algo pelo qual todos nós iremos passar, a morte. Todos iremos morrer. Essa é uma verdade. Ou seja, todos nós iremos passar desta vida para outra. E a passagem desta vida para outra se chama morte. Mas quando se passa, ressuscita-se. Por isso que Jesus fez essa pergunta para Marta. Primeiro Marta diz assim, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E depois Jesus diz que ele é a ressurreição e a vida. Aí Jesus diz, quem crê em mim, mesmo que morra, mesmo que feche os olhos aqui, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Aí ele faz uma pergunta para Marta, crês nisto? Agora eu pergunto para vocês, porque essa pergunta que Jesus fez para Marta é uma pergunta que ele faz para nós. Vocês creem nisto? Eu creio que todo aquele que crê em Jesus jamais verá a morte. Interessante, nós aqui na terra nós vemos a morte, mas o morto parece que não vê. Por
Porque quando o morto, quando ele morre, ele já entra na outra vida. Então ele não morre. É isso que nós precisamos entender, tá vendo? Agora nós sabemos que existe o inferno. Todos que passam dessa vida para outra, ele não morrerá, porque a alma não morre. Agora, essa pessoa que passou desta vida, ou ela irá ao encontro de Deus para viver eternamente com Deus, ou ela será julgada, porque todos seremos julgados. Na carta aos Hebreus 9, versículo 27, diz o seguinte: quando nós morremos, imediatamente nós já somos julgados. A esse julgamento, nós poderemos ir para o inferno ou poderemos ir para o céu. Por isso que a nossa vida aqui na terra, ela precisa ser uma vida com Jesus Cristo. Que os jovens não fiquem dizendo, eu só vou buscar Jesus quando eu estiver velho. Agora eu pergunto, quem foi que disse para você que você vai morrer na velhice? Jesus apareceu para você dizendo que você vai morrer na velhice? Então, se Jesus não falou, então vamos mudar de vida agora? Vamos levar uma vida com Jesus agora? Porque a morte está batendo na porta diariamente. Agora mesmo já deve estar batendo na porta de um hospital, na porta de uma casa, ou na porta de um estúdio, ou dentro de um carro. Ela está aí. Por isso que a nossa vida aqui, ela precisa ser uma vida com Deus. Mas por que hoje nós estamos celebrando e rezando pelas almas dos fiéis defuntos? Olha só, gente, ninguém na face da terra pode pensar que morreu, já vou direto para o céu. Aqui está um problema que os cristãos de hoje precisam compreender. Graças a Deus, a Igreja Católica nos ensina que existe o purgatório. Porque olha bem, se uma pessoa morre negando Jesus Cristo, eu não creio em Deus, eu não creio que Jesus me salvou coisa nenhuma, Jesus não existe coisa nenhuma, isso é lorota, é conversa da igreja, e eu não creio em Jesus. E ela morre dizendo, eu não acredito na ressurreição, eu não acredito que Jesus morreu para me salvar. A igreja vai nos ensinar que essa pessoa vai direto para o inferno. Isso se chama pecado de impenitência, ou pecado contra o Espírito Santo. Morrer negando a salvação que vem em Jesus Cristo. Ela não aceitou Jesus nem no último momento. Agora, aqueles que aceitaram, que somos nós, que estamos aqui caminhando, eu pergunto, tem alguém que não tenha algum pecadinho? Tem alguém? Tem. O julgamento está aí rodando na nossa cabeça diretamente. Já é um pecado. Então veja, aqueles pecados que são chamados pecados veniais, que nós cometemos, que não são pecados mortais, porque se a pessoa morre com pecado mortal, como eu falei agora antes, ela vai para o inferno. Mas quem morre com um pecado venial, que não é um pecado gravíssimo, que não é um pecado que leva para o inferno, ela morre com o pecado, não é? É um pecadozinho, é uma ofensazinha, é uma pequena ofensa a Deus. Só que para nós, quando nós morremos, nós passamos desta vida para outra, para nós encontrarmos com Deus, para nós entrarmos no céu diretamente, nós temos que ir sem nenhuma mancha, sem nenhum pecado, sem nenhum. Para ir diretamente ao encontro de Deus, tem que ir sem nenhum pecado. Eu pergunto mais uma vez, será que aqui na terra tem uma pessoa que tenha morrido sem nenhum pecado? Graças a Deus vocês estão ali confirmando, não estão deixando eu mentir. Não tem, gente. Cuidado com essas canonizações. Santa Teresa d'Ávila dizia assim, olha, cuidado com essas canonizações que nós mesmos fazemos, que não é a igreja que canoniza. Quando a igreja canoniza uma pessoa, pode ter certeza, essa pessoa está salva, ela está no céu. Mas esse negócio de alguém morreu e diz assim, nossa, foi para o céu. Santa Teresa dizia, pelo amor de Deus, não fale isso. Porque até o pessoal tinha mania de dizer que Santa Teresa era santa. Ela dizia assim, olha, por favor, não me chamem de santa, porque depois eu vou morrer, irei para o purgatório e ficarei aqui, precisando de pessoas que rezem por mim aqui na terra, e ninguém vai estar rezando por mim, porque estão dizendo, ela é santa. Morrer em grau de santidade não significa que morreu sem pecado. Todos precisam de oração. Agora que eu vou dar um conforto para vocês e para mim também. Todos aqueles que vão para o purgatório não irão para o inferno. Estão salvos. Morreu com Cristo, mas morreu com alguns pecados. Só que esse tempo no purgatório, até a entrada no céu,
pode custar muitos e muitos e muitos anos, e muitos anos, se não tiver alguém que reze. Se tiver alguém que reze, que ofereça, aqui entra o valor dos oferecimentos. Por exemplo, alguém fala mal de você e dá vontade de você ir lá e dar um murro na cara daquela pessoa. Aí você chega e diz assim: eu ofereço pela alma da minha mãe que já morreu, pela alma do meu pai que já morreu, pela alma do meu avô, da minha avó, do meu filho, da minha filha, do meu primo e assim sucessivamente. Oferecimento, tá vendo? O que isso é oferecimento? Para que se diminua o tempo dessa pessoa. Vocês viram que o Salmo 41 está dizendo assim, olha, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Veja, a alma, ela está no purgatório, ela ainda não pode ver a face de Deus. Ela está dizendo, a minha alma tem sede, deseja o Deus vivo, mas por causa desse pecado que eu cometi, eu ainda não posso vê-lo. Aí ela está dizendo, igreja, reze por mim, para que eu possa ver a face de Deus logo, para que eu entre logo no céu, para eu não ficar ainda aqui no purgatório, passando por esse estado de purificação, de tantas faltas que eu cometi na terra. Aqui tem uma coisa importante que eu quero dizer para vocês. Quando vocês vão se confessar, que o padre dá uma penitência, se você não cumpre aquela penitência, você fica em dívida. Seu pecado foi perdoado, mas não foi pago ainda. Você vai para o purgatório pagar. Por exemplo, se o padre diz assim, reze uma Ave Maria e você não reza, está em dívida. Vai pagar lá, por não ter feito. Por isso que é bom rever aí a sua vida. E se teve alguma penitência que algum padre deu na confissão e você não pagou, vai lá no confessionário e diz, padre, eu nem lembrei que um dia o padre me deu essa penitência e eu não cumpri não. Estou aqui pedindo perdão por não ter cumprido essa penitência. Vocês estão entendendo? Se uma pessoa confessa, não cumpre a penitência, quando ela for, a porta do purgatório está aberta para ela. Já foi. Vai ficar lá um tempinho. Não cumpriu. Porque você pensa que o quê? Um pecado que nós cometemos, ele causa prejuízos. Por exemplo, você que está aqui na frente aí. Aí eu te dou um tapa no seu rosto. Misericórdia, mas não vou dar não. Aí você vem, me perdoa. Aí eu também acolho o seu perdão, tudo. Te dou o perdão também. Me desculpe por eu ter batido no seu rosto. Tudo bem, eu perdoei. Ela me perdoou, mas a marca no rosto está lá. Então leve no hospital agora. E se o remédio for caro, pague. Aí eu vou, me confesso. Simplesmente me confesso, pronto, acabou. Está feita a confissão. O padre diz, agora leve ela no médico e pague o remédio. Está pagando o prejuízo. Aí eu vou, me confesso e não faço isso. Purgatóriozinho.